Você que está me assistindo aí agora, tem dificuldade de falar sobre a morte? Está bem resolvida essa questão dentro de você? Para onde você vai após a morte? Você sabe quais são as teorias e o que elas indicam? Você sabe qual é o olhar da religião sobre a vida pós-morte? Ou sobre as correntes teológicas que norteiam a fé, ou a religião, ou a denominação que você segue? Ou você é daquele tipo que ouve falar e discorre sobre vários assuntos menos o assunto da morte? A morte é um tema que precisa ser falado, e eu estarei aqui hoje trazendo para vocês uma breve síntese sobre a morte. Como todos nós sabemos, uma certeza nós temos nessa vida, é de que um dia haveremos de morrer. E sempre foi uma grande incógnita para a maioria dos seres humanos o que vai acontecer após a morte. São várias as vertentes, várias as crenças. O fato é que eu, como um cristão protestante, trarei aqui algumas vertentes sobre a morte. Não sobre estudo teológico, evidentemente não, mas alguns aspectos que você precisa saber se ainda não sabe. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. No primeiro aspecto, falando sobre a morte física, é quando acontece a separação deste corpo que nós estamos vendo com os entes queridos, é quando nós descemos à sepultura. Essa é a morte física. Só para embasar melhor isso que estou falando, eu gosto de um texto que tem em 2 Samuel 14, verso 14, que lá está escrito que nós somos como a água jogada no chão, que desaparece e nunca mais é possível juntar novamente. Assim é a morte física, é a separação onde esse corpo é completamente destruído e a vida física acaba. Essa é a morte física. Agora vamos falar sobre a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Segundo a Bíblia, a morte espiritual é quando um indivíduo está separado de Deus, está longe de Deus. É quando um indivíduo tem uma vida pecaminosa. Segundo a Bíblia, isso foi contraído desde a queda de Adão, né? É o que nós chamamos de pecado congênito. Desde que o pecado adentrou a terra, todos os homens pecaram, é como está escrito em Romanos, né? 5:12. Todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Então, quando nós temos uma vida pecaminosa, uma vida distante de Deus, nós estamos mortos espirituais. Eu aproveito aqui, inclusive, para fazer uma pergunta a você que está me assistindo aí agora. Como está a sua vida espiritual? Você tem uma vida morna espiritual ou você tem uma vida de abundância em Cristo Jesus? Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a vida em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Outrora ele também disse que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo é porque você morreu espiritualmente e ressuscitou através do batismo. Aí você tem vida espiritual com Deus. Do contrário, é morte. Terceiro aspecto da morte é a morte eterna, que a Bíblia também chama em alguns locais como segunda morte. É o que nós podemos observar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2 e no versículo de número 11. Essas são passagens que denotam a nós um sentido de cuidado. Cuidado para não sofrermos as consequências da morte eterna, isto é, a segunda morte. Por que não também citarmos Apocalipse, capítulo de número 20, versos 14 e 15, onde recita que aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, isto é, a segunda morte. Isso é um fim trágico.
Portanto, nesse último aspecto, nós somos conscientizados a estarmos com Cristo, para não sofrermos a consequência de uma perdição eterna. Você, meu amigo que está me assistindo agora, eu faço um apelo a você. Se você não está com a sua vida ativa, uma vida em Cristo, corra aos pés de Cristo. Não permita que a dor da segunda morte chegue até você, porque é um caminho sem volta. Se inscreve no canal e compartilha. Um abraço. Deus abençoe.